Hoje começa mais um Clique ABC. Hoje a gente está com uma visita especial. É o professor Sérgio Armando Gon. Tudo bom, Sérgio? Tudo, e você? Tudo ótimo. Ele vai falar um pouquinho pra gente das experiências dele com a língua inglesa. Como que você aprendeu, estudou inglês? Primeiro contato seu com a língua, como que foi? Bom, foi uma experiência um tanto difícil. Eu não queria estudar inglês, eu não gostava de inglês, mas meus pais, eles acharam que para mim era bom estudar inglês. Então eles me mandaram a estudar inglês. Mas era jovem, sabe, criança, não queria brincar. Claro. Mas, e acima disso, minha professora, nossa, ela era muito séria, sabe? Uma pessoa assim muito antiquada, assim, muito estricta, sabe? Então fazia mais difícil ainda para aprender. Mas aí esse foi o primeiro ano, depois eu mudei de professora, tive uma professora mais muito legal, era ela. Mas ainda era difícil para mim, eu não queria estudar. Então, às vezes, havia dias que estava motivado e estudava, mas havia dias que não era mais difícil para mim. Então, foi difícil para mim aprender. Agora, Isso foi no Uruguai? No Uruguai, sim. Você é uruguaio? Sou uruguaio, sim. Depois, quando eu me tornei um adolescente, aí por la música, sabe, que era a música que se escutava naquele tempo, porque era durante o tempo da ditadura, só você escutava música em inglês, entendeu? Então aí me pensei... Interessante. Então o Uruguai também viveu esse período que a gente teve aqui de ditadura e as músicas eram vetadas. Isso mesmo. E por isso vocês ouviam mais as músicas em inglês. Exatamente, por isso mesmo. Interessante. Então, por la música e tudo isso, então aí como que me interessou mais. E aí que comecei a aprender um pouquinho mais. E depois eu parei de estudar, não estudei mais. E passaram os anos e como eu tinha um tio que estava no Canadá, eu sempre tinha aquela ideia de algum dia morar lá. E, bom, e las voltas de la vida, um dia terminei viajando para Canadá e morando lá e fiquei 20 anos lá. Bom, 20 anos no Canadá. 20 anos. E como que foi para você conversar inglês com eles? Bom, anterior a isso, quando eu estava no Uruguai, muitas vezes depois fui para Montevideo, para a capital, e trabalhei lá e então andava muito na rua, sabe? Trabalhava como o que vocês chamam de office boy, okay? Sei. Então sempre tinha algum turista na rua, então tentava falar para praticar e comunicar com eles, eu gostava. Então tinha um pouco de... Mas naquela época você não tinha internet, como tem agora, não tinha nada, só as músicas que de repente você podia escutar. Então cada oportunidade que tinha para que podia praticar, falar, eu tentava fazer isso, não? Agora, desse tempo que aprendi para estudar até que eu fui a Canadá, passou muito tempo, passaram como, uns 15 anos mais ou menos. Quando eu fui ao Canadá, eu pensei que sabia um pouco, pelo menos um pouco de inglês, não? A gramática era boa, a gramática não esqueci, mas a prática de la fala não tinha. Então, quando fui para lá, me di conta que realmente não era que não sabia nada, me faltava muita prática, não? E bom, foi assim, ao começo foi só quando eles falavam yes and no, depois para mim não entendia nada. Mas com o tempo, você vai escutando, sempre o mesmo som, é como uma música. Depois de um tempo você vai treinando o ouvido, vai começando a captar as palavras, entendeu? E porque o sotaque dele para mim era novo, não estava exposto ao sotaque de um canadense. E eles falavam rápido, então para mim era difícil. E quando eu falava com um sotaque espanhol muito forte. Então para eles pediam que repetiera, entendeu? Que falara de novo, porque eles a vezes não entendiam. E aí foi aos poucos. E os canadenses têm paciência para conversar?
Não. Não? Eles são assim. Se você fala errado, eles não te corrigem. Não? Se você fala errado, eles dizem, sinto muito, não entendo. Okay? E se são muito impacientes, como às vezes acontece, te falam diretamente speak English. Okay? Ele não é como el brasileiro, o uruguaio. Aqui um gringo vem aqui e fala tudo errado. Inclusive eu, que meu português está em desenvolvimento ainda, não? Estou aprendendo, não? As pessoas tentam te ajudar. Dizem, você quis falar tal coisa, você quis dizer isto. Eles tentam te ajudar. Ou se pronuncia errado, de repente dizem, você fala assim. Eles não, eles ficam assim, em seu lugar. Não entendi, sinto muito. E você tenta 2, 3 vezes e senão eles vão embora, eles não esperam aí a que você, sabe? Eu tinha, por exemplo, às vezes eu pegava um ônibus e eu não conhecia nada, entendeu? Então falava com o chofer para pedir ajuda, para achar um endereço, não? Era muito difícil, viu? Porque eles têm pouca paciência. Não é fácil. Não. Mas o que mais tive dificuldade foi acostumar o ouvido, sabe? Mas depois que você estava falando para você essa experiência que tive quando eu ia trabalhar de manhã cedo, meu tio escutava na rádio onde passavam os resultados do esporte, que o que eles chamam esporte é beisebol, basquetebol, futebol americano e hockey. Okay? Isso é esporte para eles. Isso é esporte. Isso é esporte. Saindo daí não falam nada, sabe? Então, eles falam muito, ou seja, o estilo deles é falar muito rápido. Okay? Eles falam, é só muito rápido. Então, meu tio me perguntava, você entende o que eles falam? Eu dizia, não entendo nada. E ele dava risada. Mas com o tempo foi passando, já aos 2, 3 meses já pegava uma palavra aqui, uma palavra lá, já al ano já entendia o que falava, entendeu? Mas ao começo parecia algo impossível de conseguir. E as pessoas, como foi a relação com elas? Bom, eles têm um jeito bastante diferente da gente. Eles são muito educados, okay? São muito respeitosos. Mas eles têm assim um jeito diferente da gente. Eles são mais frios, okay? Mais distantes. Okay? Você não por exemplo, se você sociabiliza na rua, ou, por exemplo, se você está no metrô ou está em um ônibus, as pessoas não se falam, não é comum, okay? Se você fala para uma pessoa é como, ok, você que você quer? Não é isso costume, não? Mas eles respondem educadamente, ou seja, você pergunta, eles falam, respondem, mas não é que você vai fazer uma amizade, daí você vai intercambiar telefone, sabe? Não é o estilo deles, eles são mais fechados. Mais fechados. Inclusive com os vizinhos também, eu conhecia meus vizinhos, mas depois de muito tempo, sabe? Não é assim como aqui ou como a minha terra, que é igual que aqui, que você, o primeiro que conhece são os vecinos, sabe? E tem essa relação muito bacana. Lá é mais, está cada um no seu cantinho, mais individualista. Bom, agora nós vamos para um pequeno intervalo. And you stay with us. We'll be back in a minute. Quando o Luiz descobriu que agora no Bom Prato tem café da manhã, ficou de boca aberta e contou pra Dona Alzira, que com água na boca, depois de bater um belo almoço por R$1, falou com a Dani, que aliás adorou a novidade. Agora tem internet boca livre por lá. Como a Dani não fica de boca fechada, contou pro Matheus que no cardápio do Bom Prato tem até cursos gratuitos para emprego. E é assim que todo mundo ficou sabendo. O que sempre foi bom, ficou ainda melhor. Governo do Estado de São Paulo. Estamos de volta com o Clique ABC, conversando com Sérgio Armando Gon. Ele estava falando pra gente a respeito das pessoas no Canadá. Então as pessoas são mais frias no relacionamento. É mais distante, sabe? Não tem assim esse jeito que tem o brasileiro ou o uruguaio, que é
mais, como se fala, assim, mais aconchegante, sabe? A gente tem mais fácil fazer uma amizade, conhecer alguém, a pessoa te querer ajudar, sabe? É mais natural de nossa cultura. Eles são pontuais? Olha, eles são muito pontuais. E, porém, eles esperam que você também seja pontual. A pontualidade é muito importante para eles. Se eles, por exemplo, eles convidam a você para ir à casa deles, eles esperam que você chegue à hora marcada. Se você chega muito cedo, eles se incomodam. Se você chega tarde, eles se incomodam também. E eles fazem questão de saber que você chegou tarde ou que você chegou muito cedo. Então não disfarça. Não. Mas é o estilo deles, já tem tudo programado de uma forma, sabe? E para eles funciona, entendeu? Então, quando duas culturas têm diferentes costumes, então como que choca um pouco, não? É uma questão de adaptação. Qual foi o seu maior choque cultural? Olha, eu acho que foi justamente isso, el relacionamiento con las personas, ¿no? Aquello de que, por ejemplo, estaba contando una experiencia para você que, por ejemplo, no trabajo, las personas llegan después de un fin de semana y preguntan para você, oh, tudo bem? Personas que você de repente cumprimenta assim, oi, hi, hello, mas você não tem um relacionamento em uma amizade. Por exemplo, em nossa cultura, eu encontro você, que a gente se conhece, e você fala, tudo bem, como foi seu fim de semana? Ótimo, fui para a praia, ou fiquei em casa, ou fui ao cinema, porque a gente tem amizade e se interessa, verdade? Agora, lá, eles perguntam, uma pessoa que de repente você nunca fala, oh, tudo bem, como foi o fim de semana? Então, a primeira vez que eu vi isso, eu fiquei, puxa, a pessoa mal me conhece e quer saber de minha vida, de meu fim de semana. Então, me di conta depois que é a forma deles de saludar, é uma coisa social, ou seja, de se cumprimentar. Porque uma vez, uma pessoa me perguntou e eu falei, oh, meu fim de semana foi ótimo, fiz isso, fiz o outro. A pessoa, oh, ok. Eu tenho que ir embora, muito obrigado, tchau, a gente se fala. E eu fiquei, ok, mas você não queria saber de meu fim de semana? Então é uma coisa social, entendeu? Eles perguntam, mas realmente não querem saber. Com relação à dificuldade de se aprender o inglês, o que você considera mais difícil? Pessoalmente, eu acho que é vencer o medo a falar. Acontece com todos nós. Estou seguro que acontece com você, acontece com a maioria dos meus alunos. Esse medo a falar errado, ok? Ou esse medo que você tem porque de repente quer se comunicar em inglês da mesma forma que uno fala a própria língua, ok? Uno de repente pensa em uma frase bem bonitinha, completinha, depois traduz ao inglês e quando você quer traduzir você acha que não está faltando vocabulário, então você fica assim como frustrado, entendeu? Então eu acho essa a maior dificuldade, uma das maiores dificuldades a vencer. Primeiro você tem que tentar falar ao nível, ou seja, com o tipo de vocabulário que você já tem, que você conhece, e tentar pensar em inglês. E esse pensar em inglês é a barreira mais difícil que uno tem. A partir do momento que uno consegue pensar em inglês e formar a frase em inglês, em vez de falar na língua de uno e depois traduzir para o inglês, aí que você começa realmente a ser fluente. Essa é a minha própria experiência. Por exemplo, eu vou falar uma coisa que eu aprendi, muito básica, mas que eu falo para meus alunos. Requiere muita disciplina, mas para mim resultou. Para você poder pensar em inglês é difícil, porque você fala, mas eu não tenho vocabulário. Não interessa. Começa com o que você tem, mas você tem que fazer o seu trabalho. Por exemplo, uma pessoa uma vez me falou,
me dio essa dica para mim. Ela falou, você sempre tem uma voz dentro de você que está falando para você todo o tempo. Oh, tem que ir ao banco, tem que ir ao supermercado, tem que comprar isto, tem que comprar aquilo. Então, tenta, quando você está escutando essa voz, que essa voz fale para você em inglês, ok? Com o básico, com o que você sabe. Por exemplo, se você está num básico e tem que ir ao supermercado, tem que comprar açúcar. Como que eu falo açúcar em inglês? Sugar, ok? Já fica gravado no cérebro. Boa dica. Agora eu vou pegar café. Como que eu falo café em inglês? Coffee. Coffee. E aí, você, aos poucos, você vai treinando você a pensar em inglês. E aí, quando você achar, eu tenho que comprar pêssego. Como se diz pêssego em inglês? Então você vai no dicionário, se interessa por incrementar seu vocabulário. Pêssego, peach. Peach. E já é uma palavra nova que você aprendeu. Ok? E, por exemplo, agora eu vou ir ao caixa, vou pagar. Como se diz pagar em inglês? Então você vai, to pay, pay, né? E você vai gravando, sabe? Estou falando algo muito básico, não? Mas se você conseguir falar você mesmo em inglês, aos poucos, chega um momento que você já está pensando em inglês, entendeu? E assim é muito mais fácil, porque quando você vai falar, seu vocabulário vem do inglês, não de pensar em sua língua para depois traduzir ao inglês para depois você falar aquilo. Que às vezes quando você traduz está perdendo sentido, porque para falar inglês às vezes tem que mudar toda a frase, ou até o vocabulário. Ótimo, boa dica. E como que foi a sua experiência nos Estados Unidos? Bom, tive boas e outras, não foram más, foram diferentes, porque às vezes eu fui a passear e às vezes eu fui porque eu tive que ir. Por exemplo, a primeira vez que eu fui, eu estava no Canadá e queria ficar no Canadá. Então, para eu conseguir minha documentação como imigrante, não podia fazer dentro do Canadá como turista, tinha que ser de um ponto fora do Canadá. E tinha duas opções, ou viajava para o Uruguai e fazia de lá, mas não podia voltar até que tivesse acabado toda a documentação, ou viajava a New York, que era o ponto mais cercano de Toronto, e fazia minha entrevista com imigração lá. Okay? Só que se hacía lá, eu podia voltar para Canadá. Então, a primeira vez que fui, era novo em Toronto, fazia pouco tempo que estava, meu inglês estava bastante básico nesse momento, e eu pensava, meu Deus, eu tenho que ir a New York, na cidade... Vocês aqui estão acostumados a São Paulo é imenso, mas eu venho de uma cidade pequena. Então imagina ir a New York, que você só ouvia nos filmes, sabe? Aquela cidade grande, todo mundo falando inglês, todo mundo correndo. Então, dava medo. Eu peguei o avião, só tinha endereço. E viajei, desci no aeroporto e em seguida que eu desci no aeroporto, aí escutei que o pessoal que trabalha aí falava espanhol. Delícia. Então eu coloquei no espanhol. Depois eles me falaram como chegar a esse endereço que ia na cidade de Manhattan. Então eu peguei um ônibus, o chofer falava espanhol. Tá, tudo bem. Ótimo, tá dando certo. O único momento que falei inglês foi durante a entrevista. E foi difícil, porque nesse momento estudava para ser... Estava em meu país, estudava para ser mecânico dental. Okay? Então, eu fiz a entrevista como técnico, como mecânico dental. Então, a pessoa que me entrevistou, a oficial de imigração, tinha um livro assim, que falava sobre odontologia, essas coisas. Como dizendo, estou preparada para perguntar. E eu tive que falar em inglês. Eu falei, olha, meu inglês não tem problema. E aí fui falando e foi tudo bem. Mas só aí na entrevista que praticamente falei inglês, porque depois até quando fui a um restaurante, falei espanhol, foi muito bem. Nós vamos para mais um pequeno intervalo e voltamos em seguida com o Sérgio falando como foi lá na entrevista dele. Stay with us!
Eu tenho certeza, logo logo a gente muda pra casa que a gente sempre sonhou. Um jardim para as plantinhas e um quintal para as crianças. Que orgulho! A nossa casa vai ser nossa mesmo. O governo do estado de São Paulo está dando uma força a mais para todo mundo conquistar o sonho da casa própria. Chegou Casa Paulista. Em parceria com o governo federal, empresas privadas, municípios e associações, Casa Paulista vai viabilizar a construção e o financiamento de casas e apartamentos com muito mais qualidade para muito mais pessoas. E as famílias nas áreas de risco vão ter prioridade. Nosso bebê já vai chegar. E a nossa casa própria também. Casa Paulista, São Paulo dando uma força a mais para você conquistar o sonho da casa própria. Governo do Estado de São Paulo. Estamos de volta, conversando com o Sérgio. Como foi lá na sua entrevista? Bom, a entrevista foi bem. Fui aceitado, ok? Aliás, el día de la entrevista era el día de mi aniversario, así que fue un buen presente de aniversario. Les aceitaron, solo que después que les aceitaron, pasé más de casi 2 años hasta que los papeles chegaram. 2 anos. E o problema era que eles aceitavam a você, mas você tecnicamente não podia trabalhar, entendeu? Então, eu consegui um trabalho, consegui um permisso. Com esse trabalho, eu tive que ir de novo a Nova York, solicitei um permisso de trabalho, mas só me permitia trabalhar nesse lugar. Se eu saía daí, tinha que solicitar outro permisso de trabalho. Era muito difícil conseguir um trabalho sem você estar legalmente, não? Não que estava ilegal, mas sem ter a documentação. Demorou 2 anos Casi 2 anos, sim, casi 2 anos. E sabe o que aconteceu? Parece que tem karma, ok? Porque tinha naquele tempo, muitas pessoas conhecidas que entravam como refugiados políticos, entendeu? Sei. Sendo que a ditadura no Uruguai havia acabado hace miles de anos, mas eles seguiam entrando como refugiados políticos. E eles conseguiram os papéis muito mais rápido que eu. Agora, queres saber? Aqui no Brasil... O refugiado político lá tinha privilégio? Tinha, não é que tinha privilégio, a burocracia, o sistema fazia que fosse muito mais rápido, entendeu? Por ser refugiado, eles conseguiam todos os benefícios assim, muito rápido. Eu acho que sim, de certa forma era um privilégio. Agora, aqui no Brasil, eu cheguei aqui em março de 2008, ok? O outro dia que consegui receber meu RNE provisório. Provisório. E eu casei aqui, ou seja, eu fiz todo direitinho. Agora, todas as pessoas que entraram na anistia, que tive na anistia aqui, eles conseguiram os papéis já faz muito tempo. Entraram também como dentro da anistia. Se eu tivesse feito desse jeito, eu já teria os papéis faz muito tempo. E como Por isso eu falei que calma. Como foi lá na Polícia Federal? Tirar esse aqui? documento? Foi difícil. Aqui é Brasil. Mas acho, em todo lado é igual, porque tudo demora. Lá no Canadá demorou muito tempo também. Diferente sistema, mas demorou muito tempo também. E acho que em todo o país é assim. O importante é conseguir o documento, depois não importa. E lá nos Estados Unidos, na Flórida? Ok, eu viajei a Flórida 2 vezes. Uma vez fui a Miami, okay, e a segunda vez fui a Clearwater. Bueno, foi muito bom. Lá em Miami, em realidade, não é muito lindo Miami. Um lugar muito lindo, mas muito latino, assim, tem muito hispano lá. Agora está mudando, agora que tem mais brasileiro. Dice que eu vi que tem muito brasileiro lá. Mas é um lugar muito bom. Só que quando fui lá também, não tive muita oportunidade de falar inglês. Falei mais espanhol que outra coisa, porque tem muito hispano. Muitas pessoas que falam espanhol, muito cubano, muito colombiano, sabe? Mas aí é um pouco mais
Tem pessoas assim de todas partes do mundo, okay? Um lugar muito bacana. Agora, Clearwater não. Em Clearwater já aí é mais, aí você fala inglês, só inglês, okay? Tem assim pessoas hispanas, mas os hispanos mesmo eles falam inglês também. Então aí já, y eso de un lado está Miami, de la península, de un lado está Miami, do outro lado está Clearwater, o sea, não está muito distante, mas tem muita diferença de um lugar a outro. Interessante, dentro do mesmo país, diferenças de cultura, de língua. Isso. Por exemplo, estive em San Diego também e Los Angeles. Em San Diego, a pesar de que está na fronteira com México, falam inglês, okay? Muito inglês. Inglês é a língua mais falada. Tem, assim, bastante hispano. Mas o que acontece? A maioria dos imigrantes vão todos para Los Angeles, entendeu? Então, em Los Angeles que você quer, também aí se fala muito inglês, mas tem mais possibilidades de falar espanhol que em San Diego. Sérgio, e como que é o trânsito lá do Canadá e o daqui? Bom, para você seria muito chato, porque não tem graça dirigir lá, é uma coisa muito... Não tem graça? Sim, porque aqui tem mais... Adrenalina. Sim, mais uma aventura aqui. Lá, para começar, é todo plano, entendeu? Ainda que lá é plano? É plano. Ainda que Canadá tem muita montanha, sabe? Mas lá na cidade é plano, ok? Não tem essas subidas e descidas, é plano. E todo mundo dirige, como dizem, by the book, ok? Ou seja, seguindo as regras. Então, se você vai dirigindo o carro, sim, by the book. Se você vai dirigindo o carro, você vai mudar de linha, você tem que sinalizar. Okay? E todo mundo espera que você sinalize. Se você não sinaliza, todo mundo vai bip, okay? Não, é falta de respeito. Então você sinaliza. Quando mudou de linha, se para de sinal, se quer mudar de linha de novo, sinaliza de novo, okay? E assim vai. Se você vai de... Não tem motos passando, ou seja, isso não existe. Isso não existe. Por isso eu falo, se eu dirijo aqui, vou causar um monte de acidentes. E tem as motos lá dirigem igual que o carro, entendeu? Ou seja, se a moto quer passar, tem que sinalizar, passa o carro, depois entra na linha. Só que a moto dirige encostada contra a linha do meio. ¿Por quê? Porque se a moto está deste lado, o carro pode avançar, entendeu? Mas se você está deste lado, o carro não consegue avançar, tem que sobrepassar, não? Então, aqui tem montanhas. Não pode passar, se você não pode passar uma luz vermelha ou até amarela às vezes. Lá no Canadá. Por exemplo, nos Estados Unidos, se você passa através de uma luz vermelha, é considerada uma pena gravíssima. Gravíssima. Pode dar até cadeia. Ou seja, é uma pena muito grave de passar por uma luz vermelha. Em Canadá também, mas acho que nos Estados Unidos está mais estricto. Bom, nós vamos fechar. Fala um pouquinho pra gente dos falsos cognatos que causam várias confusões. Bom, isso é muito comum, tanto na língua portuguesa como na língua espanhola, tem muito falso cognato. Tem alguns assim que são mais comuns que outros. Okay? Tem um que sempre eu aprendi só de ouvir meus alunos. Okay? Meus alunos falavam de outdoors. Falavam assim, blá, outdoors. E eu ficava pensando, mas isso não tem sentido. Então, eu perguntei, gente, o que é um outdoor para vocês? Ah, teacher, você viu na rua, na rua assim, com a propaganda, assim, não sei o que. E aí que eu fiquei sabendo o que era um outdoor. Billboard. Um billboard. Esse é um falso cognato que é típico de aqui. E como todos sabem, outdoor em inglês é qualquer atividade que você faz fora. Okay? Ou se você tem uma piscina, essa outdoor swimming pool ou indoor swimming pool. Indoor é dentro, outdoor é fora. Isso. Nada a ver com... Ou uma pessoa que gosta de outdoors se refere às atividades que se fazem fora, como pescar, acampar. Trilhas. Trilhas, são outdoor activities.
Muito interessante. Tem outro falso cognato também que é muito comum, mas muito comum, que é esse, por exemplo, oh, my father works in a fabric. Okay? Fabric, em inglês, é esto, tecido. Tecido. Okay? So, lo que eles tentam falar como fábrica, se fala factory. 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 Que é a empresa, né? Company. Exato. Tá certo. Professor Sérgio, nós agradecemos muito a sua presença aqui no nosso programa. E para quem quiser dar sugestão, fazer pergunta, tirar dúvida, entre em contato com a gente. Nosso endereço é contato@cliqueabc@gmail.com. Esperamos seu contato.